Boa tarde. Falo hoje em Na Saleta de Leitura sobre o livro Esse Inferno Vai Acabar, de Humberto Werneck, editora Arquipélago, editado em 2011, na chamada assim coleção A Arte da Crônica. Humberto Werneck nasceu em Minas Gerais, Belo Horizonte, 1945. Jornalista e escritor, trabalhou no Jornal da Tarde, no Jornal do Brasil, nas revistas Isto É, Veja, Playboy. Tem alguns livros publicados e, a época em que este livro foi editado, escrevia aos domingos no jornal O Estado de São Paulo. São crônicas deliciosas sobre o dia a dia, como diz aqui na orelha do livro, sobre o não acontecimento, o fato comezinho, a miudez, a situação cotidiana que formam a matéria-prima das suas crônicas. Para verem o texto que nós vamos encontrar aqui, passo a ler Esse Inferno Vai Acabar. Não será surpresa para mim se dia desses o Vaticano anunciar o que tanta gente desconfia, que o inferno não existe. Há quem diga que existe, e até funciona aqui perto de casa em dia de jogo do Corinthians. Não duvido. Mas me refiro à matriz, ao inferno propriamente dito, mobiliado com caldeirões de água pelando e animado por diabos magros. Alguém já viu um diabo gordo? E espevitados com chifres de bode e rabos em forma de seta, tridente em riste para espetar a carne fraca dos ímpios. Pois vai acabar, se é que algum dia existiu. Se não anunciaram ainda, é para isto aqui em cima não virar um pandemônio. E por que não acabaria? Foi assim faz pouco tempo, quando a Santa Sé comunicou que o limbo, destino das alminhas das crianças mortas sem batismo, era pura ficção. Faltou informar o que foi feito dos antigos habitantes, subitamente relegados à condição de sem limbo. E bota almas nisso, pois se estamos falando de defuntos não batizados, é preciso contabilizar também os marmanjos de outros credos e baixar as profundezas dos tempos ao momento em que um dos nossos antepassados desceu da árvore, rascunhando um enredo que Charles Darwin iria pôr no papel. Aquele momento em que, me permita, surgiu a bunda. Pois houve um tempo, caríssimos, em que bunda não apenas não abundava, como não havia. Brincadeira? Então leia o Jean-Luc Reining, estudioso francês saudado com muitas palmas e nenhuma palmada, ao publicar sua Brève Histoire de Fesses. As nádegas, sustenta o autor, só começaram a existir quando o macaco se pôs de pé sobre as patas traseiras. Faz sentido. Ou você já ouviu falar em bunda de macaco ou qualquer outro bicho? Exceção feita a Tanajura. Mas onde vim parar com essa conversa? Voltemos ao inferno. Enquanto não acabam com ele, não tenho dúvida de que mais dia menos dia será declarada extinta essa criação divina que não deu certo, responsável por grande parte dos pavores que temos experimentado, você e eu, neste vale de lágrimas. Mesmo que o encerramento das atividades infernais venha se dar após a minha morte, estou confiante em que vou escapar das labaredas de Lúcifer. Antes de mais nada, porque fui católico durante 15 ou 16 anos, os primeiros da minha vida. E se não acumulei tempo suficiente para aposentadoria nesse departamento, para alguma coisa terão valido a pena. Minha.
tanta reza, minha e de meus pais, tanto jejum e, como dizia uma conhecida minha, tanto sacrifício da missa. É verdade que jamais consegui completar a meta de comungar nas 9 primeiras sextas-feiras do mês. Já na reta final, dormia além da conta e perdia a hora. Ou acordava a tempo, mas ali mesmo sucumbia numa triste autossuficiência à tentação da carne então ensandecida. Já contei como foi que, de tanto acumular penitências, me vi um dia às voltas com uma dívida espiritual tão avantajada que o jeito foi declarar moratória. Em compensação, acumulei também razoável pecúlio em indulgências plenárias, as quais à época um fiel poderia fazer jus e cujo montante constituía lotes de distintos tamanhos, 180, 360 dias, como os prazos para resgate de letras de câmbio. Por fim, espero que, em caso extremo, pese em meu favor o fato de ter sido, na adolescência, capa da revista Reino dos Sagrados Corações, junto com meus pais e irmãos, e também os minutos que dediquei à leitura quinzenal do Lar Católico, de que em nosso não menos católico lar tínhamos assinatura. Confesso que mal sobrevoava os artigos de doutrinação, indo logo aterrissar na seção de cartas. Nada ali atiçava mais a minha curiosidade e os meus hormônios do que um tipo recorrente de correspondência em que uma moça, não me lembro de ter lido uma só carta de um moço, em que uma moça principiava contando que tinha conhecido um rapaz bom e respeitador, com o qual entabularam um recatado namoro, e nesse ponto todos os textos se tornavam idênticos. Até que um dia peço que não publique o resto da minha carta. A resposta também era padrão. Nada aconteceu do que você temia. Meio século depois, continuo sem saber o que poderia ter acontecido que aquelas moças tanto temiam. Temiam? Mas deve ter algo a ver com o inferno. Vejam como é uma crônica leve, espirituosa e assim as crônicas desse livro. Então, para aqueles que gostam de ler esses textos tão brasileiros, tão nossos, esse tipo de texto tão da nossa terra, a recomendação de hoje é Esse Inferno Vai Acabar, de Humberto Werneck, editora Arquipélago. Boa leitura.